Como os jovens imaginam o planeta Terra daqui a 50 anos? Para debater sobre essa pergunta, a JC Magazine convidou um grupo de alunos do ensino médio das escolas Joaquim Ribeiro, Bayet e colégios Quelle e Puríssimo, além de universitários da Unesp. A atividade foi mediada pelo escritor Lucas Puntel Carrasco e aconteceu no dia 13, no auditório do Jornal Cidade, na área central de Rio Claro. Acompanhados da professora Rafaela Locali, do Colégio Quelle, e Ayrton Moreira Júnior, do Colégio Puríssimo, os alunos primeiro registraram suas expectativas de como estará o planeta dentro de meio século. Depois, os professores contaram como estará o mundo daqui a 50 anos. Segundo estudos da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, Agricultura e Alimentos, eles levantam que uma das principais causas das alterações climáticas é a pecuária. E muita gente não sabe disso, porque bate naquela tecla das indústrias, dos carros e tudo mais. Querendo dizer que quanto mais as ciências e as técnicas avançassem, mais a gente ia conseguir controlar a natureza, controlar o mundo, dominar o mundo a nosso favor. Primeira coisa que a gente tem que questionar disso, de fato nossa vida melhorou, com base nas intervenções, com base nesse avanço? Tenho certeza que em muitos aspectos sim, mas em outros, aqueles que o Francis Bacon com certeza não tinha capacidade de prever lá na Europa do século XVI, século XVII, a gente inclusive talvez tenha retrocedido, ou tem coisas que não eram pensadas naquele momento. Primeiro, será que a gente de fato consegue controlar a natureza, controlar todos os aspectos da nossa intervenção sobre ela? Acho que um exemplo claro que a gente não consegue controlar é o que acabou de acontecer no Brasil, em Minas Gerais e Mariana. Os alunos também ouviram as projeções enviadas pelo professor doutor em Geografia da Unesp, Tiago Sana Freire Silva, e, com bastante interesse no tema, ampliaram o debate para além do meio ambiente, trazendo pontos de vista de economia e sociologia sobre o futuro. Os jovens rio-clarenses mostraram-se articulados no assunto e conscientes de seu papel questionador como cidadãos participativos do mundo. O tema foi colocado em pauta principalmente em virtude da exploração dos recursos naturais, em especial de combustíveis fósseis. Jovens dos Estados Unidos bloquearam as escadarias de uma universidade para protestar contra as pesquisas voltadas à exploração de combustíveis fósseis. Em abril, os alunos ocuparam as escadarias do prédio principal de Yale. 48 of us beforehand committed to go sit in, and our ask was that the university commit to reconsider the issue of divestment. Dos Estados Unidos para Rio Claro, os alunos da rede de ensino pública e particular também se colocaram frente às explorações dos recursos naturais. E a gente não precisa mais falar sobre o problema que está todo mundo cansado, principalmente a gente que é jovem dessa geração, a gente já está cansado de ouvir tudo isso. A gente já tem noção disso desde lá para a escola, que existe o aquecimento global, enfim. E no caso a gente quer saber uma solução para isso, né? E não é uma solução pequena, a gente quer saber uma solução mesmo, uma coisa que vai resolver o problema, né? E não é uma coisa que é muito trabalhada, todo mundo perde tanto tempo falando do problema, enquanto a gente devia pegar esse tempo e tentar estudar uma hipótese, da gente tentar mudar isso de alguma forma, né? Não dessas coisas, assim, meio clichê, de falar que é sempre ir para a escola de bicicleta e parar de usar muita energia dentro de casa. Lógico que isso tem uma quantidade pouca de uma porcentagem mínima, né? Mas a gente queria saber uma coisa maior, a gente quer saber uma resolução maior para tudo isso, né? Então acho que a gente devia pegar mais esse tempo que a gente gasta estudando, né? E usar isso não só para falar do problema, mas sim da solução para ele. Com o desenvolvimento da tecnologia, a gente já vai ter superado as crises hídricas, os grandes problemas de efeito estufa. O efeito estufa, na verdade, não tem como reduzir, porque ele é feito com tudo que há na Terra, vamos dizer assim, os raios solares, né? Eles vão entrar, eles não saem da atmosfera. Então, isso que torna o efeito estufa. Então, é muito complicada essa questão. Também foi conversado sobre as cerâmicas, o material particulado e tudo mais, a agricultura. E é muito complicado falarmos dessas questões, porque, por exemplo, Santa Gertrudes é um município que é um dos maiores, tem as maiores cerâmicas, né?
E toda a população, a grande maioria da população de Santa Gertrudes trabalha nessas cerâmicas. Então, reduzir os turnos ou reduzir o índice de material fabricado seria tirar o emprego dessas pessoas, desses pais de família, dessas famílias que, em Santa Gertrudes, o emprego para eles é muito difícil, né, sair da cidade e tudo mais. Deixa eu ver. Um grande problema também em Rio Claro, em todas as cidades, na verdade, são as ilhas de calor, que a gente esqueceu de conversar sobre isso. As ilhas de calor são formadas pelo grande número de prédios, o albedo, né, dos prédios, das casas, que na realidade é o grande número de concreto no centro da cidade. Porque quando a gente vai para as periferias da cidade, o ar já é mais úmido, já é mais fresco. E na ilha de calor, que é o centro da cidade, é muito quente, graças aos prédios e às indústrias também que ficam aos arredores da cidade, complicam nessa situação. Né? Porque o que era para ser a periferia mais refrescada e tudo mais, acaba tendo esse problema com as indústrias. Ouvindo o que os especialistas falaram, professores, pesquisadores, biólogos e tudo mais, juntando conhecimento prévio que eu estudei para me preparar para essa discussão, eu acho que não tem muito uma solução para o problema que a gente enfrenta hoje, porque não tem como você cessar uma ferida, mas a cicatriz vai continuar. A solução que eu vejo seria a gente estabelecer, ultrapassar as fronteiras políticas. Os países têm que se unir para focar numa única coisa, que é o planeta Terra, né? É o desenvolvimento sustentável dele. Nisso, a gente tem vários projetos, Suíça, várias coisas que já tem isso, só que não é divulgado pela mídia, todos esses projetos de integração, buscando uma coisa só. A gente, enquanto jovem, a gente está vindo de uma geração em que a gente está tendo muita oportunidade, com o advento das redes sociais e essas coisas, de lutar pelas coisas que a gente acredita. Então, quando a gente está vendo esse cenário das previsões para o futuro quanto ao meio ambiente, a pergunta que eu me fiz é, por exemplo, assim, a gente tem tanto dado acerca do que vai acontecer, mas mesmo assim a gente tem pouca ação efetiva. Então, eu vejo mais como uma situação de trabalho para a gente, quanto o que a gente pode fazer, quais são políticas públicas, incentivos, o que a gente precisa mudar, onde a gente vai precisar trabalhar na sociedade para poder reverter isso que a gente já sabe. Acho que a geração anterior foi mais conceber os dados do que vai acontecer, do que está acontecendo, e a gente vai ter que pegar esses dados e transformar em alguma coisa. Eu acho que foi mais isso que ficou da conversa. Bom, já é um cenário que eu já tinha antes de chegar para a entrevista aqui, mas ficou mais evidente ainda. O modo consumista que a gente tem hoje não dá para se sustentar para os próximos 50 anos. O modo consumista tanto de energias como de água, que a gente passou uma crise hídrica apertada esse ano por causa da estiagem, não dá para se sustentar. E um problema sério que a gente tem com relação a produtos é o que eles chamam de obsolescência programada. Você comprar um produto e ele já ser programado para ser jogado fora daqui a um determinado tempo, ele estragar, você ter que comprar outro. As pessoas têm esse consumismo muito enraizado nelas. Então tem que mudar isso, não tem como. Nos próximos 50 anos, sem chance de ter isso. E acho que é pensar muito mais na qualidade da água que a gente tem hoje em dia, em manter as nossas nascentes, que é o que não foi tão divulgado na mídia devido a essa crise hídrica que a gente sofreu, preservar as nascentes de água. Fazendo isso, a gente vai ter uma qualidade muito melhor, uma demanda muito maior de água para o futuro. Então a gente vai conseguir ter a necessidade da água, mas vai conseguir ter a captação de água com qualidade, que é uma grande dificuldade que a gente tem hoje. Água tem, o problema é água potável, qualidade para ser consumida por um ser humano. Isso daí é a dificuldade que a gente tem hoje em dia. Então acho que foi evidente que o consumismo não dá para se manter como ele está. Isso vai ter que ser mudado. A perspectiva que eu tenho é que sim, que daqui a uns 50 anos, estudos estão sendo feitos na área de se encontrar novas fontes de energia, sejam renováveis ou não. O petróleo ele vai acabar, isso já é evidente, não tem como. A faculdade, o meio acadêmico, ele está investindo pesado nisso, mas falta o poder público investir mais ainda. Talvez lá na frente vai ter uma injeção de ânimo para que o investimento seja maior, porque ainda dá a impressão de que está caminhando um pouco a passos de tartaruga nesse sentido. Então acho que lá na frente vai ter que ter um investimento um pouco mais pesado para dar uma adrenalina, para que a gente possa chegar em resultados e atingir as diminuições que a gente precisa de CO2 e diminuir a poluição do planeta que a gente vem vendo hoje.